Isso, Silane, pode começar a sua apresentação. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Boa palestra para todos. Obrigada, Gabriela, pela apresentação. Deixa eu abrir minha câmera aqui para que vocês me vejam. Vocês me escutam bem? Dá para escutar, sim. Tá. O meu ar-condicionado está ligado porque o calor está insuportável. Se estiver atrapalhando, por favor, me digam que eu desligo. Como a Gabriela falou, né, me formei em Ciências Biológicas lá pela Federal de Rondônia. Na época, eu fiz parte da segunda turma de formação. E eu acho que o que acaba juntando todo biólogo, ou, na verdade, o que nos causa interesse para entrar na biologia é toda a gama de oportunidades que se aparecem. No meu caso, eu gostava muito de desbravar, então eu queria fazer muitos campos em todos os lugares, e eu gostava muito de viajar. Na verdade, eu gosto de viajar até hoje, né? Mas era uma das coisas que me estimulava e que a biologia me trazia muito isso. Então, imagino que com vocês deve acontecer a mesma coisa, né? A gente tem umas saídas de campo aí ao longo das disciplinas. A gente, por exemplo, para a disciplina de ornitologia, a gente precisa chegar no campus às 4h30, 5 da manhã, para observar pássaros. Bom, pelo menos isso era lá, mas também eu fiz um curso de graduação no meio da Amazônia, né? Então eu conseguia ter essa oportunidade e toda essa vivência no meio da floresta. Isso foi bem importante para mim. De novo, me apresento, meu nome é Silane, e vou falar um pouquinho da minha experiência enquanto profissional antes de começar a falar propriamente sobre paleontologia, que é o tema da palestra de hoje, né? Queria deixá-los à vontade, vocês podem ligar o microfone, e se quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade o tempo inteiro, até para a gente conversar melhor. Quando eu entrei na graduação, eu acho que eu queria fazer oceanografia. Então, imaginem só, eu queria sair da Amazônia e desbravar os mares aí da costa do país, né? Queria trabalhar com golfinho, queria trabalhar com baleia, não sabia exatamente o que eu queria, mas eu queria ir para o mar. No segundo, terceiro ano, eu entendi que não, o meu lugar era ali, e acabei, por influência de um professor que hoje é professor na biologia, na UFMG, em BH, acabei migrando para paleontologia por influência dele. Então, tenho certeza que o que vai motivá-los e o que vai colocar o futuro profissional de vocês vai depender dos bons professores que vocês encontrarem também ao longo do caminho, né? Então, no finalzinho da graduação, acabei fazendo o TCC com o professor Mário Cusuol, e logo em seguida parti para o mestrado em botânica. Ele trabalhava com mamíferos aquáticos, eu fui fazer mestrado na botânica porque na época o grupo precisava de uma palinóloga. Já explico para vocês o que é isso. Então, lá no INPA, em Manaus, que é um grande instituto de pesquisa muito importante, com muitos pesquisadores da área, eu brinco que lá é a meca da biologia para quem quer trabalhar com a Amazônia, né? Então, lá a gente tem vários especialistas em diversas áreas, e é um centro bem importante, consegue captar muita gente e muito recurso também, ou pelo menos naquela época conseguia. Hoje em dia está bem difícil para fazer pesquisa no país, e vocês sabem disso. Logo depois que fiz botânica, parti para ecologia, que daí sim o mundo se abre ainda mais, né? Você consegue analisar muito bem os dados que você tem planilhado, então você consegue contar uma história com os dados que você tem. E no meu caso, eu queria falar sobre a origem da Amazônia. E aí eu explico para vocês o que é palinologia. Palinologia é o estudo de pólen e esporos, é um estudo super amplo, né? Existem vários organismos que podem ser estudados pela palinologia, e no meu caso eu concentrei foco em pólen e esporos. Então, pólen e esporos, vocês devem saber, faz parte do ciclo reprodutivo das plantas, e ao longo do tempo, essa parte, né, desse organismo, ela vai se tornando preservada
ao longo do tempo. E isso se deve à parede ser muito resistente. Então, existe lá uma composição química muito resistente. Então, a gente consegue encontrar, por exemplo, cistos de alga, esporos, se vocês preferirem esse nome de alga, de bilhões de anos bem preservado. Então, se eu estou estudando, por exemplo, o pré-cambriano, é possível encontrar estruturas orgânicas ali, que hoje em dia a gente não conhece qual que é a afinidade botânica, mas a gente utiliza, por exemplo, essa informação muitas vezes para falar como foi a vida nesses mares antigos, né? Então, voltando para a Amazônia, eu consegui trabalhar com rochas depositadas em mais ou menos 20, 15 milhões de anos, e que eu consegui um perfil aí de uns 10 milhões de anos de história, olhando a diversidade polínica. Então, vendo o pólen ao longo do tempo, eu conseguia fazer uma comparação do pólen com a vegetação atual e dizer, por exemplo, como é que foi a diversidade. Ou, na verdade, pergunta mais básica até, né? A Amazônia era Amazônia ou pode ser considerada Amazônia desde quanto tempo? Então, a história de toda essa diversidade que a gente encontra, ela é uma coisa recente, é uma história bem recente, ou faz parte de uma história muito maior do que apenas poucas centenas de anos. E é muito maluco pensar nisso, porque quando a gente, por exemplo, trata de estudos de longo termo ou de longa duração na biologia, a gente pensa que 100 anos é muita coisa, né? Então, os estudos de 150 anos é muita coisa, mas, na verdade, o que a gente tem hoje em dia nada mais é do que uma foto instantânea de toda uma história de mudanças que acontecem ao longo do tempo, né? Há pouco, eu estava vendo uma reportagem, por exemplo, sobre as queimadas do Pantanal, que vocês devem ter ciência, né? Todos os telejornais estão falando sobre isso, e há pouco tempo também da Amazônia, antes de começar a época de chuva. Mas os efeitos imediatos na perda de diversidade, por exemplo, desse evento que hoje a gente está vendo que é uma queimada, a gente não consegue medir no próximo ano ou daqui 2 anos. A perda do que está acontecendo hoje em dia, e muito provavelmente ocasionado por ação humana, o prejuízo de tudo isso a gente vai ver nos próximos 100, 200, nos próximos 1000 anos, talvez, né? Então, a gente precisa pensar aí que a nossa escala de atuação, de descrição, ela costuma ser muito restrita, mas o questionamento que eu faço é como que a gente pode pegar essa restrição e ver o impacto disso, de uma ação em grande escala ao longo do tempo. Então, voltando agora, só para vocês terem uma comparação aí, o grande causador de grande impacto na Amazônia foi o levantamento das cordilheiras dos Andes. Então, durante esse período aí de tempo que eu falei para vocês, né, de 20, 10 milhões de anos, a gente tinha uma Amazônia muito formada por, a literatura conta que existia um grande lago na Amazônia, né, e que existia pouca rede de drenagem fluvial. Então, quando a gente tem o sorregimento dos Andes, que acontece ali no Peru, Colômbia, Equador, você acaba colocando uma barreira. Então, antes o fluxo dos rios, mesmo o sistema parado, ele vinha em sentido pacífico. Quando você tem essa barreira da cordilheira, acaba que as nascentes do rio passam a se formar nos Andes, como é hoje em dia. Então, toda essa rede de drenagem afetando a Amazônia foi bem importante, por exemplo, para contar uma história que a gente consegue ver hoje em dia, né? Então, quais foram os impactos causados na Amazônia ao longo do tempo, tanto em relação a grandes eventos, como em relação a pequenos eventos também. Então, quis fazer essa introdução, né, de certa forma, dizer o que eu fiz até aqui e quais são as problemáticas de pesquisa que eu tinha até então, e
por coincidência, então, sou bióloga, vocês já sabem. Por coincidência, eu trabalhei aí numa linha de interseção que junta história geológica com história ecológica, né? Então, não é por casualidade que eu sou professora do curso de geologia aqui na UFMT. E isso por quê? Porque eu estou nessa interseção. Então, quais as informações que os organismos que a gente tem e que são preservados na rocha pode nos dar em relação àquele ambiente ou aquela configuração de ambiente que existia naquele momento. E a minha palestra ela vai trazer, então, informações sobre isso, né? Deixa eu ver aqui como é que a gente... A tela inteira. Compartilhar. Alguma pergunta até aqui? Alguma coisa que eu não deixei claro? Tá tranquilo, né? Por enquanto está tranquilo, Silane, muito obrigada. Só um pouquinho aqui, deixa eu ver se eu consigo trazer essa minha tela para cá. Consegui. Vocês moram em São Paulo, na capital? Olha, eu moro em Guarulhos. Que dá igual, né? Do lado, do lado. Não, então, aí em São Paulo vocês têm, por exemplo, o Instituto de Geociências. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ir até o Instituto de Geociências da USP. Lá eles têm um museu muito bacana. Então, eu trago aqui a apresentação de hoje como os fósseis do nosso quintal, mas aqui é mais do meu quintal do que o quintal de vocês. Em São Paulo, a gente tem grandes paleontólogos, né, conhecidos aí internacionalmente. Tem um professor em particular, é até chato, né, falar sobre um em particular, mas porque, bom, primeiro, existem muitos, mas esse em particular, ele trabalha muito com extensão da paleontologia. Então, ele escreve livros para as crianças em relação à paleontologia. Ele chama Anelli, é o sobrenome dele. Eu conheço ele. É impossível não conhecer o Anelli, assim, se você gosta, por menos que seja, pelo mínimo que seja, de paleontologia. Ele é muito bom. Ele é ótimo, e ele é biólogo, né, e ele é especialista em bivalves também. E as palestras dele sobre dinossauros, então, sobre todo esse conto, sempre são muito boas. Então, super eu assisti uma palestra, foi no começo desse ano, antes da pandemia, né, em janeiro, que ele deu um curso, ele participou de um curso lá na Faculdade de Medicina Veterinária da USP. E aí ele deu uma palestra sobre paleontologia, levou até alguns exemplares de fósseis, muito sensacional, impressionante, é muito, muito legal mesmo. Ele é muito bom, então, assim, se vocês tiverem sobrinhos, irmãos mais novos, procurem os livros do Anelli para presenteá-los. Eu tenho alguns aqui. E eu gosto muito justamente porque ele é muito didático para falar sobre, né? Então, de novo, quando eu falo fósseis do nosso quintal, eu me refiro a uma brincadeira que eu gostava muito quando criança, que era enterrar pequenos brinquedos no quintal lá de casa e passar aí a semana inteira, né, o mês inteiro, nos períodos que eu não tinha atividade, escavando o meu quintal para encontrar os brinquedos que eu havia enterrado. Então, 10, 15 anos depois, a gente foi fazer uma piscina nesse quintal e acabou que eu acabei recuperando vários dos brinquedos que eu havia enterrado. Então, sempre gostei muito, primeiro, de caminhar olhando para o chão, eu sempre estou procurando coisas, não importa onde seja, e eu gosto muito de desenterrar coisas. Eu acho que a história de ter ido para a paleontologia, de certa forma, junta aí esse talento, talento é ótimo, junta aí esse desejo de encontrar
e na verdade de procurar, de encontrar e continuar procurando, né? Eu brinco, então, que hoje em dia o nosso quintal ele é muito maior. Aqui no Mato Grosso, que é um estado que eu estou há 10 anos, a gente tem, por exemplo, a Chapada dos Guimarães. Provavelmente vocês não conhecem a Chapada ainda, mas a Chapada é um lugar bem inexplorado ainda em relação à busca de fósseis, né? Então, a gente tem registros, por exemplo, de muitos fósseis de invertebrados. Eu trago aqui algumas fotos para vocês. A gente tem registros de dinossauros na Chapada dos Guimarães, e no final das contas a gente nem presta muita atenção nisso, já que a própria paisagem da Chapada dos Guimarães é que chama a nossa atenção, ou as cachoeiras da Chapada dos Guimarães é o que chama nossa atenção. Então, eu trago aqui como colaboradores da palestra todas as turmas desde 2010 até 2019, né, que foram os meus ajudantes de campo. Então, todo final da disciplina a gente tem aí 6, 7 dias de campo que a gente vai coletar fóssil. E para a gente coletar fóssil, a gente já tem umas localidades conhecidas, né? Então não dá para sair prospectando com um monte de aluno que está sedento para encontrar alguma coisa. Então, existem 2 localidades principais que a gente vai para coletar fóssil aqui no estado. Uma, que é na Chapada, que está a 1 hora aqui da cidade de Cuiabá, e uma localidade um pouquinho mais distante, que está mais ou menos a 5 horas aqui de Cuiabá. Só para vocês entenderem um pouquinho, né? Então, já falei questão de tempo, que a gente costuma achar que um tempo muito distante poderia ser aí numa escala de 100, de 200 anos, mas, na verdade, quando a gente coloca aí uma história geológica envolvida nesse contexto, essa amplitude aumenta muito, né? Então, a gente tem, por exemplo, a formação do planeta Terra há 4,6 bilhões de anos. Ainda está por aí, provavelmente mude, por conta da tecnologia envolvida, né? Então, talvez essa data fique mais exata com o passar do tempo, mas que a gente sabe é isso. Então, ao longo desses 4,6 bilhões de anos, a gente tem vários organismos que apareceram e que foram se adaptando ao longo do tempo. E a forma que a gente tem de acessar toda essa informação é através da leitura do que as rochas têm para mostrar para a gente. Então, eu pus aqui um barranco, né? Esse barranco fica lá no estado do Acre, e daí a estrada está aqui, é uma estrada recém-aberta que ligava o Brasil com o Atlântico, então é chamada a estrada, com o Pacífico, é chamada a Transpacífica, né? Era uma estrada recém-aberta, e o afloramento ele era muito novo também. Então, um dos princípios básicos de geologia é que camadas antigas ficam embaixo e camadas mais novas ficam em cima, se tudo ocorrer bem, né? Se a gente não tiver nenhum dobramento, nada disso, normalmente as camadas de baixo, elas são mais antigas do que as camadas de cima. Aqui, por exemplo, bem nesse topo do afloramento, a gente tem aqui vegetação atual, então isso certamente é vegetação aí dos últimos 50 anos, 30 anos, enfim. Mas conforme a gente vai descendo nesse barranco, então aqui é o recente, conforme a gente vai descendo, o que a gente está fazendo é descendo no tempo. Então eu costumo dizer que se a gente desce, né, quanto mais a gente desce, quando a gente está estudando rocha, a gente poderia chegar lá nos 4 bilhões de anos muito facilmente. É lógico que isso não é uma coisa contínua, então, como existe movimentação de várias placas, a gente consegue ter uma história contada aqui de um tempo, uma outra história contada de um tempo aqui, sucessivamente. Mas a maneira mais exata que a gente tem de reconhecer esses pacotes, mais do que estudar afloramento, por exemplo, é fazer poços. Esses poços que você consegue recuperar o núcleo da rocha sã, é uma forma que você tem, por exemplo, de acessar.
Se você pega esses poços da Petrobras, que ela perfura para fazer prospecção se vai ter petróleo ou não em uma determinada área, ali a gente pode chegar a 4, 5 quilômetros de rocha perfurada em subsuperfície. Então, utilizando dessa informação, o que você consegue ver é como que a evolução aconteceu ao longo do tempo. Então, quando a gente pensa em paleontologia e evolução, sempre vem a história de dinossauro na nossa cabeça, né? Mas para a gente encontrar um dinossauro é muito mais trabalhoso para você encontrar, para você deslocar e para você conseguir levar até o seu laboratório, estudar tudo isso. E a informação gerada, por exemplo, através de um crânio, fala muito, então, sobre a morfologia, sobre grau de parentesco, mas a gente não consegue ter um registro, por exemplo, contínuo em uma mesma localidade, utilizando crânios de dinossauros, já que eles são bem raros, por exemplo. Então, existe uma diferença? Tá. Existe uma diferença aí entre estudos de paleontologia de coisas que são macro, coisas que são grandes, e de coisas que são micro. E esses micro pode entrar vários tipos de organismos. Existem, por exemplo, ostracodes, não sei se vocês já ouviram falar, são pequenos crustáceos aquáticos, podem ser encontrados tanto em mar como em água doce. Diatomáceas, a gente consegue encontrar nos dois ambientes. Foraminíferos, hoje de manhã eu estava falando sobre dinoflagelados, pólens, poros. Então, pegando então um pedacinho de rocha, esse pedacinho de rocha vai conter aí milhares desses microfósseis, e que aí sim, se a gente pega, por exemplo, um pedacinho de rocha de um poço feito de 4 quilômetros, a gente consegue ver muito bem como aconteceu a evolução ao longo de todo esse tempo, né? Nesse caso, então, eu trago aqui o nosso afloramento e o tempo que ele foi depositado. Então, olha só. E aí, sim, para fazer essa comparação entre um túnel do tempo, né? É isso que a paleontologia significa para a gente. É uma forma da gente se teletransportar para um passado que a gente não consegue ver atualmente, mas a gente consegue contar essa história através desse registro. Então, na verdade, esse afloramento tem mais ou menos esse intervalo de tempo que eu falei para vocês, 20 milhões de anos, e a gente sabe disso justamente com base em fóssil. É o fóssil que fala para a gente sobre isso, né? Então, quando a gente pensa em datação, a gente sempre pensa em carbono 14. Carbono 14 é um método utilizado de datação, mas que ele é muito restrito, ele data algumas centenas de milhares de anos, ele não chega a datar coisas que são mais antigas. Existem outros elementos, mas é bem difícil encontrar pacotes que nos permita datar, fazer datação radiométrica. Então, o fóssil ele acaba servindo como elemento para datar muitas dessas localidades. Essa figura, ela é bem comum, né? Ela seria aí Silane, tá me ouvindo? Sim. A sua tela não está aparecendo. Eu não sei se depois você colocou para compartilhar de novo e não foi. A segunda vez? Eu estava falando sem... Eu fiquei na dúvida se era para estar aparecendo, se não era. Era para estar, pera. Claro. Ai, que dó. Vamos lá. Qualquer coisa, sabe o que você pode fazer, se você permitir? Você compartilha com o nosso e-mail os slides, que aí depois, como a gente vai disponibilizar a gravação, aí a gente faz uma pastinha com os slides também. Perfeito, faço isso sim. Tá bom, então. Agora deu, ficou embaixo dos slides, ficou lá com a telinha de compartilhar. Agora vai dar certo. Que pena. Agora tá indo. Tá. Então, olha só, eu estava falando sobre o nosso quintal, que é a paisagem da Chapada dos Guimarães, que vocês já devem conhecer, e estava, então, mostrando esse afloramento, esse túnel do tempo, né, que a gente consegue ter. Então, se você pega aqui do topo, então, do mais recente, conforme você vai descendo no afloramento, você vai descendo em intervalos de tempos distintos, né? E quanto mais você descer,
mais antigo poderia ser aquele intervalo. Nesse caso desse afloramento do Acre, ele tem aí mais ou menos 20 milhões de anos, alguma coisa, 20, 15 milhões de anos. Podendo ser mais recente também, podendo chegar aí a 10 milhões de anos. Então, tá. Mas eu não sei se vocês pararam para se perguntar, então, como assim que a gente consegue preservar organismos ao longo do tempo, né? Então, vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, da Chapada do Araripe. Chapada do Araripe, que fica na junção, na divisa ali entre Pernambuco e Ceará, a gente tem uma localidade que ela é super rica de fóssil, e que você encontra esses fósseis espalhados aí, lá é muito fácil de encontrar, mas é tão fácil de encontrar fóssil lá, e o fóssil é tão perfeito, que por muito tempo foi mandado fóssil para fora do país, né? Então, os grandes museus internacionais têm fósseis da Chapada do Araripe, e se você vai em loja que é possível comprar fóssil, lá certamente você vai encontrar um peixe do Ceará. Para quem tem aí parente nordestino, certamente, eu falo isso porque quando criança, eu tinha um peixe fóssil na mesa central da sala da casa dos meus pais, assim, né? Então, era uma coisa que era muito fácil. Nesse caso, nessa figura que eu estou mostrando para vocês, isso aqui é uma parede que tem lá no Museu da Urca, no Crato, no Ceará, e que isso aqui, eu não sei se vocês conhecem o peixinho ornamental, se chama lambari. Ele é um peixinho pequenininho, aqui no Mato Grosso é possível comê-los de entrada, né? Então, é um peixe pequeno. Então, cada um desse quadradinho aqui tem um peixe. E isso você consegue, como eu falei, encontrar muito fácil e é bastante abundante, né? Você não precisa ser paleontólogo para ver, por exemplo, que essa é a parte da cabeça e essa é a parte do peixe. Então, você consegue ver diversos peixinhos ao longo do tempo. Então, existem localidades que a preservação é muito fácil desses fósseis, mas vocês podem se questionar, mas como é possível que um animal seja preservado? E nesse caso aqui do Ceará, esses peixinhos, eles têm aí mais ou menos 100 milhões de anos. Então, como é possível aí você preservar por tanto tempo com essa qualidade em relação à preservação de característica morfológica e que você consegue estudar? É possível fazer estudos de morfologia desses animais e comparar com os lambaris que a gente encontra atualmente, né? Nesse caso aqui, por exemplo, você consegue ver nesse fóssil, então, elementos parecidos com o que no futuro seriam penas, né? É tão bem preservado que você consegue encontrar isso nesses fósseis. Mas voltando lá ao meu questionamento, como é que eles são formados? Então, primeiro de tudo, e uma diferença básica que eu não fiz no início dessa apresentação foi separar paleontologia de arqueologia. Normalmente, quando você está lendo matéria de jornal, sempre fala assim, paleontólogos encontram dinossauro em sítios arqueológicos. Eu acho que o jornalista, ele não quer repetir a palavra, então ele acaba colocando aí arqueologia e paleontologia na mesma frase, muitas vezes. Então, a diferença entre uma e outra, então, a etimologia da palavra, das duas significa estudo de coisas antigas, só que a arqueologia trata, e vocês devem saber disso, né, principalmente de assuntos relacionados a civilizações, né? Então, artefatos, o que determinado povo se alimentava, como viviam, como é que estava estabelecido, como que era a ordem hierárquica de determinada população e tudo isso. Então, quando a gente está procurando coisas relacionadas a humanos, a civilizações, é arqueologia que se trata. É uma ciência bastante complexa, né? E que é necessário estudos aprofundados para se entender bem. Já a paleontologia, ela estuda coisas muito mais antigas. Então,
desde quando a vida, então, nesse caso das algas que eu falei para vocês lá atrás, que é coisa de bilhões de anos, então, desde quando a vida, um paleontólogo pode trabalhar. Então, normalmente, a gente associa a atividade de paleontólogo a dinossauros, eu trago aqui um tricerátopo para falar de como eles são formados, né? A primeira característica, e trago um animal grande para vocês entenderem bem o contexto, mas isso se aplica aos fósseis pequenos também, aos fósseis microscópicos também, né? Então, a primeira característica que a gente tem, paleontologia como biologia, é uma área bastante ampla. Então, por exemplo, existem pessoas que estudam paleoneurologia, existem pessoas que estudam paleoparasitologia, existem pessoas que estudam registros de pegadas, enfim, quimiofósseis, que é a assinatura química que determinado organismo pode ter deixado. Existem várias áreas de atuação. Então, acaba que a gente generaliza muito, né, a área de paleontologia, mas depende muito da atuação do especialista que está trabalhando. Mas, de novo, e desculpa ter fugido aí do tema, como é que os fósseis são formados? Então, a literatura, ela traz que qualquer bicho que cai ali no jardim pode ser, principalmente a literatura mais antiga, então, qualquer bicho que cai ali no jardim pode ser considerado um fóssil. Mas, na verdade, a característica que tem do fóssil é que ele precisa estar preservado. E, para ele se preservar, ele precisa passar pelo ciclo sedimentar. O ciclo sedimentar é transformar um grão qualquer em uma rocha. Ele precisa estar estável. Os minerais, eles precisam entrar na estrutura óssea do animal a ponto de petrificá-lo. Então, se você pega aí um osso qualquer de um animal fossilizado e você bate numa mesa, você vê que o barulho que sai é como se você estivesse batendo uma pedra numa mesa, né? Então, você vê que aquilo tem processo de litificação, processo de formação de rocha realmente na preservação desse animal. Então, voltando lá ao conceito inicial, que se cai no jardim é fóssil, na verdade não. Se cai no jardim, você tem um animal morto qualquer, e dentro desse limite, né, você tem os subfósseis, que é também uma coisa que a literatura traz. Então, se você tem animais fossilizados aí há 30 mil, 40 mil anos para cá, estou falando mil, não milhões, tá? Eles podem ser considerados como subfósseis, ou coisas recentes. Vocês devem ter visto, por exemplo, alguns registros de mamute que está sendo encontrado agora nesses grandes pacotes de gelo, né? E que é possível preservar nesses animais mais recentes até tecido. Então, para as pessoas que encontraram um bebê mamute há uns 4 anos atrás, e ele está em um desses museus, está numa cabine refrigerada de um desses grandes museus, né? E que lá você vê, eles pegaram aí tecido para ver a composição do DNA desses animais. Então, é possível preservar muito bem também. Mas, de novo, e desculpa de novo, vamos voltar a como é que os fósseis são formados, né? Dada a diversidade desses organismos, eles podem ser preservados de diversas formas, mas eles têm que obedecer a algumas características. E isso todos os livros básicos de paleontologia traz, né? Primeira coisa, assim que o animal morre, se ele fica muito tempo exposto, ele pode sofrer ali, o osso dele pode sofrer muito com as intempéries e se fragmentar. Então, logo após a morte, para um fóssil se preservar bem, um fóssil de animal com osso, é bem importante que ele seja soterrado, primeiro estabilizado através de corpos de água e depois soterrado muito rapidamente, né? Para que não haja tanto transporte e que esses ossos eles fiquem no meio ou entrem em alguma corrente e possam aí se fragmentar e então não se preservar tão bem assim. Eu costumo dizer que o Pantanal é um ótimo lugar para se preservar, porque
A gente tem aí grandes áreas de charco, então se algum animal morre ali, acaba que ele com o tempo, o lodo vai cobrindo ele, o que é tecido é natural que se perca, que não se preserva tão bem assim nesses animais mais antigos, né? Na verdade, não é que não se preserva tão bem, não se preserva, o que fica preservado principalmente são as partes duras de certos animais. Então, osso, dente, carapaça de tartaruga, por exemplo, tronco de árvore, enfim, as partes mais duras, concha de moluscos, de braquiópode, então são essas partes mais duras que ficam normalmente preservadas. E não basta só preservar se você não encontrar no final. Então, o que faz parte desse ciclo morreu, e existem, na paleontologia tem uma área que se chama tafonomia, que você consegue ali levantar algumas características para dizer, por exemplo, qual que foi a causa morte desse animal. Ele precisa ser estabilizado normalmente ou por soterramento rápido, ou por corpos aquosos que estabilizam e posteriormente por próprio soterramento, né, em uma área estável. Então, tá. Essa apresentação eu tô reutilizando de uma outra apresentação que eu fiz e que era para alguns alunos do IFRO. E trago aqui o nosso quintal, então esquece ali Mato Grosso e Rondônia, trago o nosso quintal como o país inteiro, né? A gente tem um país de escala continental. E no Brasil somos poucos paleontólogos que atuam, né? E a gente tem grandes áreas que não são exploradas. Então, dependendo de onde você esteja, é bem importante se informar sobre os sítios fossilíferos que você encontra aí. Em São Paulo, uma vez eu levei a turma, a minha turma ela estava cansada de fazer tanto campo no sol escaldante daqui, então a gente fizemos campo no interior de São Paulo. E saímos visitando todos os museus que vocês tinham no interior. Fiquei muito impressionada com a cidade de Araraquara. Existem ali, eu posso estar confundindo a cidade, mas eu acho que é Araraquara mesmo. Marília tem um museu muito importante, enfim, vocês estão super bem de museus aí em São Paulo. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que na parede da catedral dessa cidade de Araraquara, eu acho que é Araraquara, você encontra, então, placas de arenito avermelhado e com pegadas de dinossauro, com uma marca de dinossauro. Já não lembro se é pegada ou se é marca de que a urina caiu, chama urólito isso. Então, achei muito interessante, nessa mesma cidade, ao longo das calçadas, você consegue sair rastreando aí conteúdo fossilífero também. Mas a história das placas com registros fossilíferos no interior de São Paulo me chamou muita atenção, e esse caso, ele se deve porque o padre da época também era naturalista, né? Os grandes naturalistas que a gente tem, principalmente, são esses religiosos que vieram lá em 1900, no início de 1900, e conseguia ter essa visão ampla, e acabou que ele que escolheu essas placas para fazer parte da fachada da igreja. Aqui no Mato Grosso, então, a gente tem registro, aí também vocês têm, tá? Então, por exemplo, registros de estromatólitos. O que são estromatólitos? São estruturas sedimentares formadas a partir da atividade biológica. Então, a gente encontra hoje em dia estromatólitos, principalmente nesses mares rasos da Austrália, e quando eu falo estruturas biosedimentares, é que elas partículas do meio conseguem se preservar através da atividade, principalmente de algas. Então, você tem ali tapetes, né, um lodo algálico que acaba aprisionando partículas do meio, e você consegue ter, por exemplo,
Esse aqui é um paleontólogo, aí de São Paulo, Guilherme, ele trabalha com estromatólitos, então Guilherme, ele está na frente aqui de um estromatólito, que a princípio, falando, é uma estrutura biosedimentária, não sei o quê, mas ele se parece muito com corais que a gente conhece. Estrutura diferente, formação diferente, mas é uma estrutura coralina, né? Você consegue ver colunas desses corais. E esses registros são importantes por quê? Porque é a primeira evidência macroscópica de que a vida existiu. Então, é formada aí por colônias de bactérias, de algas, e que constroem estruturas grandes. Então, o Guilherme deve ter 1,80 m, você consegue ver estruturas de 2,50 m pelo menos, né? E nesse caso, a gente tem, essa unidade tem mais ou menos 600 milhões de anos. Esse aqui seria, então, um desses estromatólitos visto de topo. O Renan também é de São Paulo, é um ex-aluno que a gente tem. Então, olha só, é como se o Renan ele tivesse aqui em cima nessa estrutura do corpo coralínico e ele tivesse em planta. E o que a gente consegue ver, portanto, essa estrutura coralínica aí vista de cima, como se você tivesse, então, um coral cortado com o Renan no meio. No entanto, se você pega ali essas estruturas macro, né, que são rocha hoje em dia, já não existe nada de matéria orgânica, dessas esteiras algálicas nesses corpos. Se a gente pegar, então, um pedacinho desse material, tirar tudo que é inorgânico, tirar a parte carbonática, tirar a parte silicosa, acaba que o que fica preservado é a parte orgânica dele. E é a parte orgânica que a gente, que é justamente estrutura reprodutiva de algas dessa época, a gente consegue ver aí estruturas microscópicas de toda essa população / comunidade que viveu ali. A gente consegue encontrar isso também utilizando essas evidências. Então, eu saio ali da vida pré-cambriana, né, dessa vida de 600 milhões, e venho para um túnel do tempo que tem mais ou menos ali 380 milhões de anos. Então, eu saio 600 milhões de anos e venho para 380. Esse período ele é conhecido como Devoniano, e a história de configuração de dos continentes muda drasticamente. Eu tenho aí quase 300 milhões de anos de separação, então eu estou aqui em outro contexto. Nesse caso, isso aqui, esse afloramento, os achados fossilíferos desse afloramento, eles são muito parecidos com o mesmo pacote de rocha que a gente encontra aí ao longo de toda a formação Ponta Grossa, é o nome desse pacote rochoso. Na formação Ponta Grossa, a gente tem, então, muitos registros de vida marinha, uma vida marinha que estava cheio de concha, que estava cheio de crinoides, que são equinodermas, que estava cheio de trilobita, que assim como os dinossauros, né, a comparação, eles também são fósseis muito bem reconhecidos por quem não trabalha nesse meio. Então, aqui a gente tem o professor Renato, por casualidade aí de São Paulo também, ele trabalha na biologia de Bauru, e o Vitinho, que hoje em dia está fazendo doutorado com ele aí em São Paulo também. Então, você vê que tem uma leva grande de pessoal aqui no Mato Grosso, mas que estão aí em São Paulo, né? Nesse caso, deixa eu ver se eu tenho aqui, tá? Então, o que esse pacote de rocha conta para a gente, né? Que foi depositado em ambiente marinho com esses registros com esse amplo registro de fauna tipicamente marinha. Então, existe um grupo de animais que hoje em dia tem pouca abundância, né? Eles, no passado, aí, nesses 380 milhões de anos, os mares eram dominados por eles, que são os braquiópodes, é um filo, e que
se encontram muito bem preservados nas rochas do Devoniano. Então, a gente tem aqui, olha só, isso aqui é uma conchinha de um braquiópode, isso aqui é uma espécie muito parecida com uma atual, que se chama gênero Língula. A gente tem esse aqui, que se chama orbiculoide, parece uma digital, ele também, enfim. É muito fácil encontrar fóssil nessas localidades, né? E aqui a gente tem um trilobita, ou pelo menos o que a gente encontra de um trilobita, né? A gente costuma ver esses trilobitas que vêm aí do Marrocos, que são super bonitos, tridimensionais, mas nesses afloramentos eu vou mostrar para vocês, né? Para vocês não dizerem que eu estou inventando um trilobita aqui. Então vamos ver junto. A gente tem aqui, ó, a parte da cabeça do animal, vou falar desse jeito. Aqui seria justamente a região dos olhos, e o corpo do animal estaria aqui. Então, o que a gente tem é uma impressão, a gente não tem o corpo do animal preservado, mas uma impressão de que ele esteve ali. E com isso a gente consegue identificar também. Mais uma concha de braquiópode, você consegue ver que se preserva, né, as características muito bem, tudo isso. Mais uma das impressões também. Nesses afloramentos dessa localidade, muito próximo a esse mar, a gente consegue encontrar no Devoniano também pequenas folhas, muito provavelmente associadas a essas primeiras plantas que viviam em ambiente terrestre, né? Então, ó a escala aqui, né? A gente tem aqui uma escala de 0,5 milímetro, então são pequenas folhas que é possível encontrar. Saindo, então, dessa história de 380 milhões de anos, a gente tem um tipo de fóssil que ele é muito bem encontrado, não importa a idade, né? Então, desde o início do Fanerozoico, em mais ou menos 500 milhões de anos, a gente encontra iquinofósseis. E o que é um iquinofóssil? Iquinofóssil é uma marca de que um animal esteve ali. E essa marca, ela pode ser pegada, ela pode ser partes ela pode ser, a marca deixada pela gota do xixi que caiu do animal, nesse caso que eu contei para vocês, que são os urólitos. Ela pode ser, nesse caso aqui, vocês estão vendo esses caminhos? Então, no fundo dos mares, a gente tem aí, normalmente, animais vermiformes, né, que acabam se alimentando da matéria orgânica que vive nesse fundo, e eles vivem ali meio que soterrados, então se alimentam e vivem soterrados. Nesse caso, a gente encontra, então, nesse período que é mais ou menos 250 milhões de anos, muitos registros desses equinofósseis. Então, a gente tem aqui, ó, equinofósseis pequenos, equinofósseis maiores, e o tamanho dessa amostra, ela chegava muito facilmente ali a 4 metros, né, de toda essa amostra aqui. Então, vocês veem que esse fundo de mar que existiu estava cheio dessa vida que seria. E se tinha muito animal vermiforme, significa que a produtividade também era muito alta. Esses mesmos níveis que eu mostro aqui para vocês é possível encontrar aí em São Paulo. Então, como a gente faz parte do mesmo contexto dentro de uma mesma bacia que é gigante, a Bacia do Paraná, a gente consegue encontrar também esses registros e é super bem descrito pelos pesquisadores daí, que são os níveis de coquina. O que é coquina? É um intervalo de rocha em que a matriz rochosa ela é composta principalmente por formação de concha. Nesse caso aqui, a gente tem carapaça associadas, por exemplo, a crustáceo, a pequenos caranguejos, né? Então, existia muita vida, muitos organismos desse grupo, que acabaram sendo transportados e depositados a ponto da rocha ser formada principalmente pela composição desses organismos e pouca coisa em relação
preservação inorgânica. Aqui no Mato Grosso e aí em São Paulo, eu tive em Santa Rosa do Viterbo com a turma. Em Santa Rosa do Viterbo, a gente encontra estromatólitos desse período de tempo que eu falei para vocês, né, de 250 milhões de anos, mais ou menos, um período que se chama Permiano, e nesse lugar é possível encontrar também muitos ossos de mesossauros. Provavelmente vocês já ouviram falar desse nome. Mesossauros são pequenos répteis, pequenos, então é uma lagartixa gigante, né? Poderia chegar facilmente a 1 metro, mas é uma lagartixa que ela não é terrestre, ela é marinha. Então, em afloramentos desta unidade geológica, a gente encontra muitos elementos associados a este animal, né? Então, nesse pequeno afloramento aqui, a gente consegue encontrar vários pedaços de costela, dos animais, de vértebra e tudo isso. Nesse mesmo contexto, a gente encontra animais inteiros também, né? Nesse caso aqui, olha, tá bem feinho, eu acho que eu trago uma foto melhor no slide seguinte, mas aqui a gente consegue ver, ou se vocês prestarem bem atenção, a gente consegue ver aqui, olha, o pescoço do animal, a cabeça aqui e para cá, o rabo do animal. E a gente tem uma escalinha aqui de quase 20 centímetros, né? E eu aqui de escalinha, eu tenho 1,60 m. Então, cada um desses pacotes, a gente está trabalhando com pacotes de calcário. E essas minas, elas são abertas para extração de calcário. Está cheio aí no estado de São Paulo também, né? Está cheio desses fósseis. E graças a essa exploração é que a gente encontra o fóssil, mas também graças a essa exploração é que o conteúdo fossilífero está ficando cada vez mais escasso. Então, o que a gente tem percebido é que cada vez mais é mais difícil encontrar fósseis de mesossauros. Então tá, eu gosto muito dessa foto, né? Eu tenho essa foto no meu Insta. Então, meu gato matou uma lagartixa e ficou no jardim mórteis e acabou ressecando. Então, o que eu faço é um comparativo. Então, dadas as devidas proporções, o fóssil aqui eu tenho é um animal marinho e aqui um animal terrestre, como vocês bem conhecem. Mas a posição dos dois, então, a lagartixa ela tem aí uma pele nela, só não está o osso, mas a posição dos dois é exatamente igual. A gente tem aqui, ó, uma cabeça vista de cima para baixo, essa aqui está de ladinho, né? Então, essa seria a parte de cima da cabeça do bicho. Então, o pescoço muito mais longo, uma das patas, a outra aqui, e e as outras 2 patas que não foi possível preservar aqui. Mas, se vocês pegarem e tiverem acesso a esse material, é impressionante, é muito impressionante como que fica preservado isso. Então, vocês conseguem ver, por exemplo, dente, esmalte de dente, tudo isso em fóssil de 250 milhões de anos. A vegetação, então, trago muito animal, né, que é o que chama a atenção de todo mundo, mas a vegetação desse período, ela é tipicamente formada por gimnospermas, são essas vegetações que a gente encontra ali no sul do país, né? A produção de pólen delas não depende de transporte por insetos. E isso diferencia... Bom, existem muitas diferenças, mas essa seria uma das diferenças, por exemplo, em relação às angiospermas. Mas o tipo de transporte, então, desses grãos de pólen é através do vento. Então, acaba que o pólen dessas plantas, eles são alados, eles têm asinhas. Porque, claro, né, quanto mais aerodinâmico ele é, mais longe ele vai e ele pode fecundar plantas com uma genética completamente diferente da genética deles. Claro, da mesma espécie, mas com variabilidade maior. E assim é possível aí fazer uma troca entre genes mais eficiente. Aqui no estado, e eu estou pensando se aí também a gente tem um Cretáceo muito bem
conhecido, né? E que nesse Cretáceo os afloramentos eles são ruinzinhos, normalmente a gente tem que abrir trincheira aqui, então esse é o solo, a gente abre trincheira e tenta ver isso em perfil. Então a gente sai aí do mundo de 380 milhões de anos e vai para um mundo de mais ou menos 100 milhões de anos. E aqui a gente consegue ver, por exemplo, é possível encontrar registros de crocodilos. Nesse caso, a gente tem aqui parte da maxila do animal, né, com dentes muito bem preservados também. Aí, no estado de Minas, é possível encontrar muitos crocodilos também. Não tenho nenhum registro, não lembro de nada relacionado a crocodilos no estado de São Paulo. E nesse mesmo contexto, a gente também encontra, nesse mesmo Cretáceo, né, mas nesse caso aqui da Chapada, a gente encontra também dinossauros. Essa é uma espécie nova, coletada há muito tempo atrás por um desses pesquisadores pioneiros, mas escrita somente há pouco tempo pelo professor Kellner, que hoje em dia é diretor do Museu Nacional, e junto com outro pesquisador bem importante, né? Então, ele revisitando aquela coleção do museu já coletada, ele acabou encontrando aí uma vértebra caudal bem distinta de todo o resto, dos dinossauros brasileiros, e acabou que, nesse caso, ele criou um gênero e, consequentemente, uma espécie nova com apenas poucos registros. Como eu falei, crânio é bem difícil de encontrar. Hoje em dia, com outras explorações feitas na área, né, é possível encontrar outros elementos também, e essas explorações elas são aí encabeçadas pelo professor Rogério, aqui da UFMT, junto com um pesquisador argentino-brasileiro que se chama Agostinho. Nesse mesmo contexto, é possível encontrar registros de rocha, de troncos de árvore. O Cretáceo daqui, alguns fazendeiros, eles contam que eles abrindo o pasto, é possível encontrar essas pedras grandes e duras, que parecem pedaços de ferro, mas, na verdade, elas são pedaços de tronco, né? Demonstrando a floresta grande que existia aí no Cretáceo dessa localidade. E eu acho que, para finalizar, a gente tem os registros de megafauna encontrados lá no nortão do estado, onde existe uma atividade de mineração muito intensa, principalmente mineração associada à exploração de ouro, e que nas mesmas camadas que estão normalmente em leito de rio, então é preciso que haja mergulho e que tire parte desses pacotes, é possível encontrar, então, vários elementos representativos dessa megafauna. Nesse caso, a gente tem vários dentes de mastodonte, que são esses parentes na verdade, eles são animais com tromba, né? Então, são parentes desses de animais tipo anta e tudo isso. Hoje em dia, eles já não existem mais, mas são parentes. É possível, através dessa exploração também se encontra parte da mandíbula do animal e com vários dentes associados a essas mandíbulas também. E agora sim, para finalizar, eu trago aí meus grãos de pólen, né? Saio dessa megafauna que não falei para vocês, mas tem apenas algumas centenas de milhares de anos, 120, 200 mil anos, e finalizo aqui falando sobre a quantidade de microfóssil que a gente encontra no Pantanal. Estamos fazendo um estudo aí de uma atividade muito recente também, de 18 mil, 12 mil anos de história do Pantanal, para saber como é que foi a evolução dessa localidade ao longo do tempo. E para isso a gente está utilizando
conteúdo de pólen e conteúdo também de fitólitos, que são fitólitos e outras algas, que são estruturas silicosas que a gente consegue encontrar no material. Então, juntando toda essa informação de como era a vegetação e como que era esse ambiente aquático, a gente espera contar uma história aí de um passado não tão distante do Pantanal. Para finalizar, portanto, agradeço a vocês pelo convite. Eu quis aqui meio que fazer uma grande revisão, não me ative a conceitos ou histórias paleogeográficas. Eu queria mostrar para vocês fóssil mais que tudo. Mas eu queria falar principalmente, comecei a falar disso lá no início, né, que como são importantes as pessoas que conseguem direcionar o seu futuro. Então, pessoas bem intencionadas e que bons profissionais que a gente encontra ao longo da nossa vida e que conseguem direcionar a gente para áreas científicas boas, mas principalmente para áreas em que vocês se identificam, né, ou que vocês conseguem se realizar profissionalmente. E nesse caso, trago uma foto do professor Mário Cusuol, e esse foi o primeiro campo. Eu tinha acabado de formar na biologia, e ele conseguiu um projeto CNPq, e a gente foi para campo. A gente ficou aí no meio do nada, a gente está na fronteira do Brasil, Peru e Bolívia. Estou pensando se é Bolívia ou Colômbia. Brasil, Peru e Bolívia. Do lado de cá era Peru, do lado de lá era Brasil, e para a gente chegar nessa localidade, você vê que o rio está baixo, o rio ele precisa estar baixo para que haja mais afloramento, e com exposição dessas rochas a gente consegue encontrar mais material, né? O professor Mário está olhando para o chão, porque isso está cheio isso está repleto de fóssil, e ele encontrou aí um crânio, que é esse material que está na mão dele. Enquanto ele carregava isso que ele tinha encontrado, ele estava procurando mais coisas, né? Para a gente chegar nessa localidade, a gente carregou o barco cheio de material paleontológico por 2 dias. Então, como eu falei, o rio estava muito baixo, a gente conseguia caminhar no meio do rio levando o barco. Nesse campo, a gente estávamos em 5 meninas recém-formadas ou quase para se formar, e 3 pesquisadores, professor Mário, professor Alceu Hansi, que é super bem conhecido na paleontologia também. A gente tinha Edson Guilherme, que trabalha na Federal do Acre hoje em dia. E aí ficamos 15 dias acampados no meio da floresta, e para mim foi a primeira experiência, a experiência mais interessante que eu tive na vida em relação a campo, né? É você dormir numa barraca e ouvir barulho de um bando de porco do mato, que no meio da madrugada, um monte de porco do mato correndo, e você ouvia árvores caindo. Então, imagina só a força desses animais correndo e vindo, pelo menos você imaginava que estava vindo na sua direção, mas, na verdade, eles estavam em algum lugar, né? Mas você vê que somos nada frente a uma natureza tão grande, tão imensa como a que a gente tem por aqui. Então, por mais que a gente esteja fazendo muito mal para ela, eu tenho certeza que ela vai se recuperar e que a gente que não vai se recuperar de tudo isso. Espero que vocês tenham gostado. Silane, muito obrigada. Quero agradecer em nome da Liga e dos participantes que estão aqui conosco. Palestra maravilhosa. Eu posso dizer que estou vendo algumas pessoas aqui que tiveram a disciplina, né, de paleonto, que foi no semestre passado, que a gente teve paleonto, geologia e biogeografia. Então, deu para dar uma resgatada em algumas informações. A palestra foi muito enriquecedora mesmo. Muito obrigada de verdade. Pessoal, agora vamos abrir para perguntas. Se vocês quiserem abrir o microfone para tirar dúvida ou mandar pergunta no chat, eu também vou disponibilizar o formulário para presença. Vai ficar 15 minutinhos, 20 minutinhos aberto a partir de agora.
Então, para pegar o certificado, não se esqueçam, por favor, de preencher, porque senão depois não dá para fazer. Eu acho que essa parte é a parte mais difícil que tem, né? Quando todo mundo meio que entendeu tudo que foi falado e que não quer fazer nenhuma pergunta. Sintam-se à vontade, mas principalmente, assim, se vocês tiverem alguma indagação, por mais simples que possa parecer, sinta de verdade, assim, eu me sentiria muito feliz se vocês pudessem. Às vezes o pessoal fica meio tímido, ou senão Exato, é acaba normal. acumulando informação também, aí a pessoa acaba deixando passar alguma pergunta, surge alguma dúvida e deixa passar, né? A Eu Sabrina tenho uma mandou uma pergunta pergunta. também no chat. Pode falar, quem abriu o microfone. Então, eu queria saber, na verdade, queria saber um pouco de você, de como foi a sua. Como você entrou na área e tal, porque é uma área que me interessa muito, a paleonto, a geologia, e eu tenho um pouco de dificuldade de achar informações assim, como entrar nessa área. Não acho que seja uma área muito fácil, um acesso muito fácil. Então, eu queria saber da sua experiência, como você foi parar ali. Tá. Júlia, né? É que você está bem no cantinho inferior da página, eu não consegui ver seu nome. Isso, Júlia. Tá. Júlia, a maior parte. Então, falei para você, né, que para a gente trabalhar com paleonto, a gente tem que ter muito conhecimento de geologia, e normalmente as faculdades de biologia não nos oferecem esses cursos. Então, quando eu tive, por exemplo, GeoGeral, eu saí do curso sem saber diferenciar os 3 tipos básicos de rocha, por exemplo, né? Mas por sorte, né, a grande parte dos paleontólogos que temos no Brasil são biólogos. Temos muitos geólogos também, mas eu vejo que a maior parte dos paleontólogos sejam biólogos realmente. E a gente acaba correndo atrás do prejuízo, pagando várias disciplinas que o nosso curso não nos oferece, né? O mesmo acontece com o geólogo. Quando o geólogo ele é paleontólogo, ele acaba correndo atrás de disciplinas que o curso dele não oferece, anatomia comparada, sistemática, evolução, todas essas coisas que a gente tem, eles não têm. Então, é difícil, não importa se você é biólogo ou geólogo, vai ser difícil igual para os dois, justamente porque as universidades elas entendem que são coisas separadas, e as universidades antigas, não, elas entendem que a gente deveria ser formado em ciências naturais, na verdade, né? Então, Darwin é um grande naturalista, justamente porque ele entendia sobre princípios básicos de como se forma uma rocha ou de como acontece a adaptação de um organismo no meio. Mas, sendo bem específica na sua pergunta, a primeira coisa que você tem que fazer é finalizar a graduação, primeiro de tudo. A nossa especialidade, ela vem das coisas que você faz pós-graduação, né? Após a graduação. Ou seja, mestrado e doutorado, ou até mesmo especialização, não importa. Mas aí em São Paulo, vocês têm uma gama de cursos para fazerem. Existe uma escola muito boa de paleontologia no Brasil, que é a escola da Federal do Rio Grande do Sul, né? Os grandes paleontólogos que nós temos, eles são formados ali. Não estou desmerecendo nenhuma nem outra, imagina, mas assim, o Rio Grande do Sul ele é bem reconhecido aí por formar grandes paleontólogos também. Então a história é essa: finaliza essa primeira etapa e depois se especializa em mestrado e doutorado em uma área que você tem interesse. Como existem muitas, eu acho que a dificuldade maior é saber exatamente o que você vai fazer. Se trabalhar com animal, se trabalhar com planta, então em que área que você vai atuar. Isso, de certa forma, quem vai te direcionar são os profissionais que você vai encontrar ao longo da sua carreira, certamente. Ai, muito obrigada, já me deu uma luz de como seguir esse caminho. Você está terminando? Não, estou na metade. Mas sabe o quê? Começa a fazer... Na minha época, eu fui muito sortuda porque tinha, por exemplo, as bolsas da Academia Brasileira de Ciências, então eu conseguia
migrar entre os laboratórios e grupos de outras universidades do país muito facilmente. Como a localização geográfica de vocês é muito boa, vocês estão muito próximos de tudo. Então, Júlia, manda e-mail aí para alguns, né? Começa com a Nelly, tadinho da Nelly, vai receber um monte de e-mail, mas, Nelly, eu queria fazer tal coisa, será que eu posso lhe visitar e conversar? Então, eu tenho certeza que todo mundo vai te receber, a Gabriela até pôs aí o e-mail dele, qualquer pesquisador da área vai te receber e vai explicar um pouquinho do que ele faz, né? Não duvido nada que te ofereçam alguma semaninha de estágio, pelo menos é isso que eu faço quando alguém vem me procurar. Gente, passa aqui uma semana comigo no lab, dá uma olhada para ver se você gosta, né? Porque às vezes não, você só quer conhecer, mas você não acaba se acostumando com a rotina de laboratório, isso é normal, faz parte do aprendizado. Muito obrigada. Foi, assim, uma luz, uma direção do que como seguir. Tem uma coisa legal. Congresso de Paleonto do ano que vem vai ser aqui em Cuiabá. Então, quer encontrar paleontólogo, tem que ir nos congressos de paleontologia. Já fica a dica. Não tem data ainda definida, mas aqui você vai encontrar todos os especialistas da área, certamente, não só aqui, em qualquer outro congresso que você vá, você vai encontrar eu brinco que você vai encontrar toda a literatura lá. Cuiabá ficou um pouco difícil por enquanto. Mas... Não, fica nada, imagina que eu junta um dinheirinho. Não, e não é que existe ID jovem, você pode entrar aí de ônibus. Verdade. Gente, eu fiz Manaus, Colômbia de ônibus por conta de um estágio, então vocês podem fazer qualquer coisa. Gente, chocada, eu acho que eu estou deixando a minha vida passar e não estou aproveitando todas as oportunidades. Eu pensei a mesma coisa. Exato, e é isso mesmo, vocês podem, é gratuito, é lógico que eu não vou dizer que você não precisa de dinheiro, a gente sempre precisa de dinheiro, porque afinal comer custa dinheiro, mas você vai encontrando aí amigos estudantes que te recebem, então quanto mais a gente é estudante, mais a gente consegue encontrar pares que nos recebem, de certa forma, conseguem facilitar o nosso caminho. Eu acho que a dificuldade que a gente tem realmente é saber exatamente o que a gente quer. Mas um conselho que eu dou para vocês é que a gente nunca sabe exatamente o que quer. Então, muitas vezes deixa eu tentar essa área, e eu tenho certeza que quando chegar a área de vocês, vocês vão ter afinidade e vai ser imediato o reconhecimento. Perfeito. Olha, Silene, eu falo pela minha percepção, porque assim, essa matéria a gente teve no semestre passado. Então, a gente pegou ela presencial no começo, antes da pandemia, e aí passou a ser EAD. Era semipresencial, na realidade. Então, a gente tinha quinzenalmente presencial e na outra semana seria EAD de toda forma. Só que a gente não conseguiu fazer campo, a gente não conseguiu ver umas amostras que o nosso professor dessa matéria, que é o Pablo, que é um grande professor de biologia na São Judas, que ele tem um acervo, não sei exatamente, uma coleção muito bonita de rochas, que ele sempre comenta, mas a gente nunca teve oportunidade de ver. Então, nesse momento que a gente está vivendo agora, porque não tem como não falar, né, que a gente está aqui conversando pela tela do computador, então é muito difícil para os alunos de graduação, para profissionais e tudo mais, da gente conseguir ter um contato maior com as nossas áreas de interesse, né? Sim. Não, eu imagino. Tá todo mundo se adaptando, né? Eu comecei a dar aula na pós a semana passada e é muito difícil, a gente não sabe fazer, né? A gente não sabe ensinar ainda. A gente está tentando e vocês estão tentando aí também, mas eu acho que se continuar assim, a gente vai chegar no meio termo. Não chegamos ainda, mas eu acho que tem um longo processo ainda, uma coisa bem recente, né? A Sabi tinha mandado uma pergunta aqui no chat, quando eu abri para a pergunta, ela perguntou se é mais fácil ter fósseis de organismos vegetais ou animais. Não existe nada quantitativo que responda a isso, Sabrina, mas isso vai depender muito do ambiente de deposição. Você viu lá, eu mostrei pequenos peixes
que podem ser preservados. Então, isso vai depender muito do ambiente que eles viveram e todo o processo que o organismo passou até litificar. O que eu posso dizer é que é mais fácil ter fóssil de partes duras, seja tronco, seja osso, seja dente, assim, mas entre uma coisa e outra não tem diferenciação. Agradeço muito por estarem aqui, né, até uma hora dessa. Precisando, eu ponho o meu e-mail aqui, sintam-se à vontade.